Começamos agora mais um episódio de Histórias Reais, um programa de entrevistas sobre narrativas jornalísticas e documentais. A cada semana temos um convidado ou convidada para falar sobre alguma grande reportagem, seja em livro, podcast ou qualquer outro formato. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor de jornalismo da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, professor de jornalismo aqui da PUC São Paulo também. E hoje a gente tem a honra de receber pela segunda vez no programa o jornalista Alan de Abreu, jornalista e escritor. Alan é repórter da revista Piauí, é um dos grandes nomes do jornalismo investigativo. E hoje vai falar com a gente sobre o último livro dele, o livro mais recente, Cabeça Branca, a caçada ao maior traficante do Brasil. Alan, muito obrigado, uma honra te ter aqui novamente. Bem-vindo, hein? Eu que agradeço o convite, a honra é toda minha em estar aqui com vocês. Bom, para quem está aqui com a gente, vocês não estão tendo um déjà vu, o Alan esteve com a gente recentemente falando sobre o Pandora Papers. A gente ia gravar o programa, né, sobre Cabeça Branca, mas a gente achou que aquela pauta ela se sobrepunha pela importância da temática, e a gente tinha combinado, então, com o Alan de voltar para falar sobre o tema original, que é o livro Cabeça Branca. E, Alan, muito bom ter você, então, de novo no programa. Queria saber, a gente sempre começa perguntando isso, né? O que te levou a escrever um livro sobre o maior narcotraficante brasileiro? Bom, a história ela começa com a produção do livro Cocaína, Rota Caipira, que é o livro antecessor, né? O meu primeiro livro publicado, um trabalho de pesquisa que durou aí de 2012 a 2017, né? Em que eu reuni aí histórias dos principais narcotraficantes que operam a chamada Rota Caipira, que é essa rota do tráfico que passa pelo interior paulista, Triângulo Mineiro, sul de Goiás. E nas minhas pesquisas, ao longo desses 5 anos, eu me deparei com o nome do Cabeça Branca e ele já se impunha como um atacadista do tráfico de cocaína diferenciado em relação aos demais, com algumas características muito próprias. Eu reservei um capítulo no livro Cocaína para o Cabeça Branca, contei algumas histórias dele, e lancei o livro Cocaína em maio de 2017, e em julho o Cabeça Branca foi preso, depois de 30 anos foragido, né? E a operação que levou à prisão dele é uma operação muito diferenciada, com requintes cinematográficos, e o uso de uma inteligência policial muito refinada. Então, eu tive a ideia de fazer um livro só sobre o Cabeça Branca. Eu notei que eu fui um pouco injusto com ele, de certa maneira, e eu falo isso na introdução do livro. Eu fui um pouco injusto no Cocaína, porque ele é diferenciado, né? Como eu falei, e por vários motivos, mas principalmente pelo volume de droga que ele comercializava, que era um volume assustador, pela logística que ele criou para escoar a cocaína dentro do território brasileiro, e pela profunda descrição dele, né? Me chama a atenção muito, até durante a minha apuração, um policial paraguaio que cuidou de investigações contra o Cabeça Branca, me disse algo que me marcou bastante. O Cabeça Branca ele nunca caiu na tentação de demonstrar toda a riqueza e o poder que ele angariou, né? Ele sempre preferiu se manter nas sombras, né? E é muito natural que um criminoso multimilionário, ou melhor, no caso dele, bilionário, porque o patrimônio dele sequestrado supera R$1 bilhão. E é surpreendente que uma pessoa com esse poder não tenha caído nessa tentação de ostentar a riqueza dele. É algo que requer muita disciplina, é um controle psicológico muito grande, e ele teve isso ao longo de 3 décadas. É notável esse personagem, né? Então, e é um personagem desconhecido no Brasil. É impressionante, assim,
como o Brasil conhece poucas histórias dos seus criminosos, né? A gente conhece muito bem a história do Pablo Escobar, mas os tupiniquins aqui, os criminosos verde e amarelos, ficam um pouco à margem, né? Então, assim, eu me debrucei sobre a história dele, foram 3 anos de pesquisa e redação do livro, né? Até culminar com essa obra que eu lancei em março desse ano. Alan, uma das tuas, enfim, entre as tuas fontes, né, me parece que a maioria delas está na Polícia Federal, né, ou uma parte, enfim, muito expressiva das suas fontes. E a Polícia Federal é ali um mundo, você mostra que, ao lado de agentes muito competentes, muito dedicados e empenhados, existem também aqueles que incorrem em corrupção, enfim, que acabam atrapalhando até investigações como essas, né? Trabalhando ao lado dos criminosos, em alguns casos, né, que você mesmo menciona. Como é que foi, como jornalista investigativo, que tem a Polícia Federal como grande fonte, né, você sentiu esse obstáculo? Por exemplo, você recebeu algum tipo de contra-informação? Como é que você fez esse garimpo aí, né? Muito difícil aí na Polícia Federal. Começando pelo fim da sua pergunta, professor, eu recebi uma contra-informação importante no meio da minha apuração, e de que o Cabeça Branca tinha sido, na verdade, ele tinha colocado um sósia dele para ser preso e que ele estaria solto. Era uma história muito absurda, assim, mas que me demandou muito trabalho, porque eu tive que apurar durante meses para conseguir desconstruir essa versão e provar que ela não era verdadeira, e aí retomar a minha apuração original, né? E agora não sei a serviço de quem essa pessoa estava, enfim. É algo que me chama atenção, né, ao longo desse processo de apuração. E realmente, em relação à corrupção policial, o Cabeça Branca, claro que além das características dele, né, de personalidade que eu falei, ele também só ficou 3 décadas solto por conta da corrupção em larga escala, né, que ele proporcionou, né? Ele tinha muitos policiais, promotores no Brasil e no Paraguai. Ele tinha no bolso, né? Ele pagava muita propina, Cabeça Branca, para se manter solto, né? Inclusive reza a lenda de que ele, principalmente no Paraguai, ele andava sempre com uma maletinha, daquelas tipo 007, recheada de dólar, que era o kit fuga dele, assim. Em caso de algum flagrante, ele teria a condição de pagar a propina no ato, né? Então, assim, realmente, a corrupção policial é um mal muito grande. Eu trato um pouco desse problema no Rota Caipira e trato também no caso do Cabeça Branca, porque, de fato, é um mal. Toda corporação policial tem, em maior ou menor grau, casos de corrupção. E esse problema ele causa danos muito grandes para o Estado, né? Claro, para a própria polícia também, né? Porque um criminoso policial ele usa as ferramentas do poder público, do Estado, contra os interesses da sociedade, né? A favor do interesse criminoso. Então isso é muito sério, né? E precisa ser combatido. O caso do Cabeça Branca é a prova cabal disso. Mas, Alan, é super interessante, né? Enfim, falar aqui sobre a polícia. A gente também teve um programa com a Natália sobre a questão dos militares, né? E toda essa problemática que envolve aí. Mas, ao mesmo tempo, o Cabeça Branca foi preso numa operação muito eficiente. Ele só não teria sido preso em 2004, se eu não me engano, num jantar para a mãe dele. Exato. Por conta dessa história da corrupção. E você mesmo, no final do livro, agradece a alguns policiais que estão em postos-chave e que ajudaram você o que mostra também que existem policiais que, enfim, não se submeteram aí a essa situação, né, enfim, de conivência com o crime, e ainda fazem um serviço que é
decente, digamos assim. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa relação aí de conquistar essas fontes, né, e da importância desses policiais se manterem também independentes dessa situação, que talvez seja de fato a maioria, mas felizmente a gente tem ainda um grupo aí que, como você descreve muito bem logo no começo do livro, teve uma ação que foi muito eficiente. Sim, de fato. É bom que se diga que a maior parte dos policiais, não só federais, mas policiais de modo geral no Brasil, são policiais honestos, ainda bem, né? A gente conta com isso. E de fato, especialmente esse pequeno grupo de policiais federais que teve a iniciativa de buscar o Cabeça Branca, em uma investigação que durou mais de 1 ano e meio, com vários contratempos, foi uma investigação muito difícil, mas sempre feita com muita dedicação. É bom, é a polícia que dá certo no Brasil, né? E é interessante que se diga, o Cabeça Branca foi preso sem disparo de um tiro, né? Uhum. Em contraponto a ações policiais que a gente nota, especialmente no Rio de Janeiro, né, com uma violência extrema. A gente viu um pouco no primeiro semestre desse ano uma ação policial no Morro do Jacarezinho, com 17 óbitos, quer dizer, em circunstâncias muito estranhas, para dizer o mínimo, né? E cuja efetividade para o combate ao crime é muito pequena. A gente sabe, né, que a solução não é buscar os varejistas da droga nos morros, nas periferias, é buscar os grandes atacadistas como Cabeça Branca, porque a quebra do esquema do Cabeça Branca representa um dominó, né? O efeito é direto. Claro que não existe vácuo no crime, isso é fato, mas a prisão do Cabeça Branca e principalmente o sequestro patrimonial dele, que é algo importante, o combate à lavagem de dinheiro do crime, é algo que realmente você, descapitalizando a quadrilha, você consegue praticamente eliminá-la, né? E isso tem um resultado na ponta, né? Claro que o tráfico é complexo, porque envolve também o consumo de droga, e o consumo de droga não é um assunto policial, é um assunto de saúde pública, né? E isso tem que passar por uma discussão mais madura no Brasil, inclusive. Mas esse é um outro problema. Agora, pensando na efetividade do trabalho policial, eu acho notável assim, você conseguir destruir uma grande quadrilha criminosa com o uso apenas da inteligência policial. E eu acho isso um grande exemplo aí para a segurança pública brasileira. Quando se quer, se consegue, né? Alan, agora, você se especializou nessa esfera do narcotráfico, que tem muito menos visibilidade, né, que é a do atacado, né? Realmente todo mundo sabe, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu lembro de chefes do tráfico ali, assim, de donos de boca, assim, que já assombravam ali a gente na minha infância. Agora, esses atacadistas a gente mal conhece, né? Eu te pergunto assim, a que você atribui isso? Me parece que há aí razões de classe, de raça, né? O Cabeça Branca é um homem bem posto, branco, enfim, além, evidentemente, da descrição com que ele atua, né? Mas como é que você vê isso, Alan? Eu acho que existe uma falha muito grande na própria mídia em cobrir o crime organizado. A mídia brasileira é muito falha na cobertura do crime organizado, né? Assim, dá-se muita importância para o narcotraficante folclórico, vamos dizer assim, né? O traficante violento, o dono do morro, né? E não se olha a origem desse problema, onde começa um problema da violência na periferia de grandes cidades, do Rio e São Paulo, que começa na fronteira com o Paraguai. É preciso olhar lá, que é lá que está a origem do que acontece nos grandes centros. E a mídia brasileira, e aí eu me incluo também, né? Eu acho que os jornalistas brasileiros, eles não, de modo geral, eles não têm muito interesse e por isso não tem talvez muito preparo, de um modo geral, claro, há exceções,
para abordar o crime organizado atacadista, né? O traficante atacadista, que é essa figura, como você bem falou, Diogo, não é o negro pobre da favela, não, ele é o produtor, o pecuarista de Mato Grosso, né? O grande empresário, né? Que se posta como um sojicultor, né? E vive nesse meio como um empresário como outro qualquer, sendo que, na verdade, ele é, sim, um grande criminoso, né? Mas passa ao largo desse estereótipo que a gente tem do criminoso, né? O Fernandinho Beiramar, por exemplo, né? Ajudou a criar esse estereótipo de cara violento. Sim. O Cabeça Branca não era uma pessoa violenta de modo generalizado, como era o Beiramar, um cara que nasceu, criou-se na periferia da Baixada, né? Cabeça Branca, ele focava a violência dele, né? Dos interesses diretos dele. Ele focava a violência em quem tentava sacaneá-lo de alguma maneira, né? Enfim. Agora, o Cabeça Branca também é de Londrina, né? Que é um lugar que não está aí nos grandes eixos, São Paulo, Rio, enfim, e que foi um lugar onde, se eu não me engano, você estudou jornalismo. Você chegou a ouvir naquela época sobre o Cabeça Branca? Ajudou você ter relação com a cidade na apuração desse livro? Na época que eu era estudante, eu nunca tinha ouvido falar do Cabeça Branca, honestamente. Assim, ele já atuava, ele não era tão poderoso como ele ficou a partir dos anos 2000, mas naquela época não. Agora, o fato de eu ter morado em Londrina e ter relações, Londrina, sim, facilitou bastante a minha vida em conseguir contatos, porque, claro, além da polícia, eu ouvi pessoas que conviveram com Cabeça Branca no passado, né, amigos de infância, de adolescência. A família não quis falar, mas eu conversei com pessoas que conviveram com Cabeça Branca, e estar em Londrina, conhecer a cidade, me ajudou bastante. Agora, de fato, é bem lembrado, Londrina, por que Londrina, né? Porque o Cabeça Branca era de Londrina, e isso não é também aleatório. Londrina, eu até conto no livro isso, porque a história do Cabeça Branca também é a história do surgimento do tráfico de cocaína em larga escala no Brasil. E esse tráfico de cocaína começa com um contrabando de café, lá nos anos 60 e 70. Não é? E Londrina era um grande polo, o norte do Paraná era um grande polo produtor de café, chegou a ser o maior do mundo nos anos 60. E naquela época havia muitos contrabandistas de café. Pessoas pegavam um carregamento de café no Paraná e levava até o Paraguai para exportar o café pelo Paraguai, por conta de taxas cambiais. Era uma vantagem tremenda financeira. Você ganhava muito dinheiro. E o pai do Cabeça Branca era um grande contrabandista de café. E o Cabeça Branca começa nesse tipo de crime com o pai. Tanto que ele é preso nos anos 80 em Presidente Prudente, tentando levar 2 caminhões com café para o Paraguai. Era um crime que soa meio romântico hoje, né? Eles levavam café para o Paraguai e voltavam com o uísque falsificado do Paraguai, né? No fim dos anos 80, o contrabando de café deixa de ser algo financeiramente vantajoso para o crime, porque o governo muda as taxas cambiais, as taxas de exportação, e para de ser vantajoso levar o café para o Paraguai. Então, o Cabeça Branca, de repente, se vê com as suas rotas, né, rodoviárias, mas sem o produto, o café. E o que ele faz? Ele substitui o café pela cocaína, como fazem outros também naquela mesma época, né? Aproveita a estrutura logística que ele criou para levar o café para o Paraguai e começa a trazer cocaína boliviana pelo Paraguai para o Brasil, né? E nesse processo ele cresce imensamente, né? Então, essa é a origem do contrabando de cocaína brasileiro, né? E o Cabeça Branca representa isso de alguma maneira. Agora, Alan, em termos narrativos, né, essa figura do Cabeça Branca, ela é desafiadora, né, assim, em termos literários até, porque não é uma pessoa com o carisma, com as extravagâncias do Pablo Escobar, né, que era até midiático, até media training fez,
né? Não é também um sanguinário como outros narcotraficantes, né? Pelo contrário, é lacônico, esquivo, né? Então, muito do que você apurou estava em relatórios, né? Você fala que viu 20.000 páginas de relatórios, né? Como é que você conseguiu fazer uma narrativa saborosa, né? Com um personagem assim tão cheio de lacunas mesmo, né? Cita para a gente alguns recursos, como é que foi essa questão para você? Essa é uma excelente pergunta, Diogo. Foi muito difícil, porque o Cabeça Branca, de pronto, ele já preso, né, a partir de 2017, eu tentei falar com ele na cadeia, e ele nunca quis conversar, né? E eu compreendo. Por quê? Porque ele sempre foi discreto, ele não quebraria esse pacto dele mesmo com as sombras, né? Então começou aí a dificuldade. O que eu tive que fazer? Claro que a operação policial que o prendeu eu tinha bem documentada, isso não era problema, mas eu precisava reconstruir a vida dele. Isso foi muito difícil, né? Um pouco, quem me ajudou um pouco foram esses colegas de adolescência de Londrina que falaram comigo sobre anonimato e me contaram um pouco dele jovem. E eu comecei a vasculhar ações criminais que o pai dele respondeu por contrabando de café no Paraná. Desarquivei processos dos anos 70 em Curitiba, também no Mato Grosso do Sul. E nesses processos é possível conhecer um pouco mais da personalidade dele, porque há depoimentos do pai, da mãe, dos irmãos que citam o próprio Cabeça Branca. Então eu comecei a montar as características dele, né? Quem que é essa personalidade do Cabeça Branca. Então, mas foi um quebra-cabeça imenso, assim. E eu tenho consciência de que tem lacunas ainda na vida dele que eu não consegui preencher, né? Porque eu sei, por exemplo, que ele passou uma parte da vida dele no Suriname. E essa parte foi muito difícil. É praticamente um mistério o que ele fez no Suriname no período que ele esteve lá. E eu sei que ele tem, enfim, que ele teve contatos no mundo do crime que não foram mapeados nem pela polícia, né? Então, assim, isso eu acho que provavelmente ele vai morrer com isso, né? Ele vai levar para o túmulo esses detalhes da vida dele, né? Mas foi um grande desafio jornalístico, assim, tentar preencher ao máximo essas lacunas. Olha, eu acho que é muito legal esse personagem, né? Eu tenho uma pergunta dividida em duas partes. Uma, se você mandou o livro para ele, se você teve algum retorno em relação a isso, ou se outro jornalista tenha feito, e outro, se você também já foi procurado, porque ele é um livro cinematográfico, ele fez operações plásticas, ele tem coleção de mais de 100 carros, ele tinha uma pista de pouso de avião escrito branco, em palavras gigantescas, né, ao longo de 1 quilômetro, ou seja, visualmente é uma história muito potente também, né, então, especialmente depois de Narcos, né, que agora até vai começar mais uma temporada e o Wagner Moura vai dirigir alguns episódios, se eventualmente alguém já te procurou para falar sobre isso e transformar essa história visualmente. Sim, eu já estou em negociações finais com uma produtora, porque, de fato, a história dele, apesar dessas características diferentes do Pablo Escobar, né, como vocês pontuaram, tem requintes muito interessantes, né? Essa questão da palavra branca que ele escreveu com eucaliptos para orientar o piloto que descesse com a cocaína no Mato Grosso, né? Uma palavra branca gigantesca, são quilômetros, né? E só visto de cima. É algo fantástico, né? É algo muito, né? Assim, além de de um criminoso comum, né? Que a gente está acostumado a ver. Ele realmente é muito diferenciado, ele atingiu um nível de poder fabuloso, e eu acho realmente que dá uma produção audiovisual importante mesmo, porque não temos ainda uma produção audiovisual com narcos brasileiro, né? A gente fala muito dos colombianos, mas é bom que se diga que também nós temos.
a nossa versão de Pablo Escobar. Claro que não mal comparando, né? Pablo Escobar é incomparável, mas o Cabeça Branca, sim, é o maior narcotraficante que o Brasil já teve, e dificilmente vai ter um outro igual, eu acredito. E o livro você chegou a mandar, ou você soube se ele leu? Sim, não, eu não mandei, assim, eu não tive o retorno mais da família, eu tenho contato com um dos filhos dele, mas eles não, assim, eu também não quis também provocá-lo de alguma maneira, porque eu não sei a reação dele, né, em relação ao livro, para ser bastante honesto, assim. E tive o silêncio da família, a família até agora não se manifestou. Enfim, eu duvido que ele vá falar alguma coisa também, que eu teria um retorno por parte dele. Ele, até onde eu sei, ele é muito respeitado dentro da prisão. Os outros presos têm um respeito absoluto por ele, naturalmente, né? E ele tem consciência de que vai morrer na cadeia, assim, porque ele está num regime, uma penitenciária federal, onde o regime é muito rígido, em cela isolada, né? E ele está muito abatido. Eu vejo nas audiências judiciais em que são filmadas, né? Ele realmente está bastante abatido. Ele já tem e também já tem uma certa idade, né? Ele já tem mais de 60 anos. Alan, qual é o teu livro favorito entre os vários livros-reportagens que entram no mundo do crime organizado, da violência, né? Qual é o teu modelo? Olha, eu gosto muito do livro 000, do Roberto Saviano. Aliás, todos os livros do Roberto Saviano são ótimos, né? Sim. Gomorra também, que é o mais famoso. O 000 eu cito porque ele trata mais do tráfico mesmo, né? Do narcotráfico. Eu acho que é um grande escritor, assim, que eu me espelho bastante na produção dele. Inclusive, ele paga um preço alto, né, pelo trabalho dele, porque vive ameaçado, né, pela máfia. Enfim, a máfia italiana é algo diferenciado, né, nesse aspecto, pela violência e tudo mais. Né? Legal, bom saber. Eu li o Gomorra, mas o 000 ainda não. Mas ele é demais. Vale né? a pena, vale a uma pena. Verve é muito bom. Que é assim, nossa, muito bom, né? O Gomorra, tanto que o Gomorra também depois virou filme, né? Sim. Muito bom. Muito bom. Bom, Alan, a gente chegou ao final do programa, passa muito rápido, mas espero que em breve a gente possa te convidar para falar aqui com a gente de novo sobre algum tema relevante, né? Você foi a primeira sessão aqui, então quem sabe na terceira temporada você volta aqui para conversar com a gente. Com certeza, vai ser um prazer. Estou sempre à disposição. Tudo de bom, sucesso, obrigado.